Meet C.W. Briggs, New York's greatest investigator. You don't seem tough enough to go after criminals. Really? Maybe if I slapped you around a little bit, you'd change your mind. I could slap you back. Starting to sound like fun. I put myself in the criminal's position. I think like him. Mr. Magruder hired me to streamline the office, and I'm going to. Miss Fitzgerald is a part of this company now. We must all learn to work together in harmony. There's something about that broad that I don't trust. She's got an evil streak. You're the only person I've received this kind of bitter resistance from, and if I may speak frankly, you're a dinosaur. So, did you tell her who's boss? Is she kidding talking to me like that? It's because she thinks she's smarter. You know, because she graduated from Vassar, and I went to driving school. What you really need is a good old-fashioned roll in the hay. Heck, you wouldn't know which end is up. Well, in your case, it would be hard to tell. And now for something I call the power of the Jade Scorpion. When I say the word Constantinople, you will instantly drop into the deepest hypnotic trance. When I say the word Madagascar, you will go immediately to the deepest level of hypnotic sleep. I now pronounce you man and wife. He's this shallow, skirt-chasing egomaniac. Hello? Madagascar. Honey, is this the way you are away from the office? Hello? Constantinople. You will obtain the jewels, all the jewels. Somebody got on the estate, jewels worth millions, all gone. Any leads? It's an inside job, no question about it. Good morning, sweetheart. Constantinople. The elusive jewel thief has struck again. I usually prefer more attractive, athletic, muscular men. Maybe I could get on a few push-ups before you came over. You wormy little spirit. Madagascar. The most wonderful man in the world. Constantinople. My God, what a sense of power. Are you guys investigating me? The actual stolen property turns up hidden in your bedroom. You got any witnesses? Yeah, me. You're gonna take your word over mine? I wonder if he's having some kind of mental breakdown. This is a conspiracy to make me appear crazy. There's a word for people who think everyone is conspiring against them. That's right, perceptive. Cinemação, o seu podcast sobre cinema. Acesse nosso site cinemação.com. Cinemação. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação número 146. Eu sou Rafael Arinelli, elementar, meu caro Briggs. Olha, eu sou Daniel Cury e a próxima vez que eu for passar uma cantada, eu vou falar o seguinte: não importa o quanto a economia esteja ruim, você nunca vai passar fome. Nossa, olha isso, é boa, frase cara. do filme, boa, hein? Aprendi com o Woody Allen. Olá a todos, eu sou a Clarice e eu vou hipnotizar vocês essa noite. Olha só, quero ver essa técnica. Tô brincando. Tipo, no meio do podcast vai soltando frases baixinhas, né? Que vai entrando na cabeça. Isso é uma mensagem subliminar. Você está sob meu controle. Não assista Michael Bay. É, exatamente. Olha só. As pessoas vão achar que eu odeio Michael Bay, gente. Não, essa é a que eu passaria, né? É, exatamente. Muito bem, estamos aqui reunidos com a Clarice. Pra quem não conhece a Clarice já esteve no podcast do Cinemação, mas é um podcast que nunca foi ao ar. É um podcast proibido. Podcast deu epilepsia em quem ouviu, a gente cancelou. Exatamente, cara. A gente tinha feito um episódio, aí deu pau no arquivo e tal. A gente tinha um outro episódio na manga e tal, tivemos que colocar esse outro no ar. Infelizmente a gente não pôde apresentar a Clarice naquela época pra todo mundo, mas agora, né, antes tarde do que nunca, então estamos aqui com a Clarice. Clarice, nos ilumine aí, quem é você, de onde você veio, como você chegou aqui no Cinemação? Sou uma estudante de psicologia, eu moro no Rio de Janeiro, eu comecei o mundo do podcast tem pouco tempo, atualmente faço parte do Sábado na Noite, a gente comenta filmes lá, e eu também tô começando o meu próprio projeto, que vai ser sobre psicologia. Olha! Eu cheguei no Cinemação
porque fui convidada por esses dois. A gente sempre tá de olho em jovens talentos, né, Dani? Sempre... A gente tem olheiros no Facebook, né? Cara, a gente tem uma equipe especializada que fica no Facebook só olhando pessoas talentosas, de potencial. Olha, não sei se eu vou confiar nesse julgamento não, hein? Avisa os ouvintes logo. Estamos então hoje reunidos aqui para conversar sobre um jovem clássico aí, né? Um jovem clássico do Woody Allen, que é o filme O Escorpião de Jade. O filme que não é um dos mais conhecidos ou dos mais aclamados do Woody Allen, mas é um filme que tem, na sua essência, aquela narrativa brilhante que o Woody Allen sempre traz nos seus filmes. O personagem do Woody Allen gaguejando. Sim, o personagem é o Woody Allen, praticamente. Não, pior que se você vê uma entrevista do Woody Allen, você vê que ele não é desse jeito. É, ele não é... É simplesmente o personagem que ele sabe fazer. Ele falou uma vez isso. Ele cria aquele personagem que talvez seja o jeito que ele se veja, não sei. Mas ele faz parecido em todos os filmes. Sim, né? E ele falou uma vez, alguma entrevista que eu vi, ele falou assim, não sei se ele chegou a admitir com essas palavras, mas ele basicamente quis dizer que ele não é um bom ator, mas que o personagem que ele sabe fazer é aquele, e daí ele combina com os roteiros que ele faz e tal. Não, e muitas vezes quando você assiste filmes que não são do Woody Allen, às vezes você vê um personagem que é muito Woody Allen personagem, né? Aí você fala, cara, esse cara é muito Woody Allen, mas qual Woody Allen que é? O Woody Allen real ou Woody Allen personagem? Exatamente, os personagens, ele muitas vezes cria personagens pra outros atores que são bem com aquele jeito, assim. Exatamente. Repetem. Vamos então debater aqui, vamos dar spoilers, é um filme relativamente novo, né? Porque é um filme de 2001, né? Sim. Então, mesmo assim, né, já faz aí 14 anos que o filme foi lançado, então a gente vai falar sobre o filme, a gente vai debater aqui o filme, vamos dar spoilers, esteja preparado para escutar isso, mas é um filme que vale a pena ser assistido se você gosta de Woody Allen. Então vamos conversar sobre o Escorpião de Jade logo depois do quadro Repercussão. Agora no Cinemação. Eu começo, então. Repercussão. E eu me surpreendi com o filme. Repercutindo o que rolou durante a semana. Repercussão. Dani, você já se viu como um detetive particular assim, não? Não. Nunca foi uma profissão dos sonhos pra você? Não, eu li bastante Sherlock Holmes quando era mais novo. Eu gostava porque era conto, né? Era coisa bem, era bem legal, e eu sempre me identificava com o Watson. Assim, eu nunca serei um Sherlock Holmes, né? Entendi. Mas o Watson, tipo, que observava e escrevia sobre, é mais a minha cara. Entendeu? Cara, e os contos de Sherlock Holmes, inclusive, os primeiros filmes de Sherlock Holmes também eram muito bons, assim, porque eles tinham essa essência muito clara do detetive mesmo, sabe? Sim, uma coisa de investigação e de você, tipo, realmente não saber o que estava acontecendo e não ter a menor ideia, até que, tipo, o Sherlock Holmes te trazia aquela clareza, sabe? Era um troço muito fantástico. Sim, é tipo, a coisa mais legal é ver a lama encontrada no sapato. Isso, Não, mas o próprio raciocínio lógico também, né? Porque quando você lia os contos do Sherlock Holmes, tinha uma coisa de que ele ligava os pontos de uma maneira tão lógica que você falava, caralho, como que eu não percebi isso antes? Entendeu? Exatamente. Não, é bem isso mesmo. Mas assim, eu sempre soube que eu nunca ia perceber essas coisas. Muito bem, Dani, como que as pessoas fazem então para escrever, saírem do armário, ajudarem o Cinemação aqui, né, com seus comentários muito lúcidos, muito lógicos e muito racionais? Como que essas pessoas fazem para
entrar em contato com o Cinemação? Mande suas pistas para contato@cinemação.com. Tudo que você quiser falar pra gente, a gente vai ouvir, a gente vai ficar muito feliz. Por favor, manda, comente o que você achou do podcast, por que você gostou, por que você não gostou, tudo assim, porque a gente quer muito ouvir e é uma das melhores coisas quando a gente faz podcast, é ter o retorno de vocês, pra vocês poderem contar pra gente, assim, pra gente poder fazer coisa ainda mais legal, porque quanto mais feedback, mais contente a gente vai fazer o podcast, provavelmente mais a gente vai poder fazer o que você quer que a gente faça, né? Motiva, né? Sempre sim, motivante. Motiva. E assim, a gente vai ver as pistas, a gente vai ser um mini Sherlock Holmes e ver pistas dentro de que cada um escreve pra desenvolver os próximos podcasts. Tipo, as pessoas estão gostando disso, as pessoas gostam daquilo, etc. Então, manda pra gente. Se você não quer mandar e-mail, você pode entrar no facebook.com/cinemação e comentar por lá, mandar mensagem pra gente pelo Facebook. Se você preferir no Twitter, pode entrar no @cinemação, né? twitter.com/cinemação e acompanha a gente por lá e dá um reply, retuita e enfim, participa, interage com a gente pelo Twitter. Se você prefere o Instagram, você pode seguir a gente no @cinemação, lá no Instagram, sempre com imagens interessantes. E se você quiser ouvir a gente de uma forma um pouco diferente, você vai em www.webradiovagalume.com, que é a web rádio que exibe o podcast Cinemação todas as sextas-feiras às 22 horas, com reprises aos domingos ao meio-dia. E claro, não deixe de acessar sempre o cinemação.com. Aqui no post desse podcast você pode comentar o quanto você quiser no espaço para comentários. Você pode escrever o que você escreveria no e-mail no comentário, né? Não, a diferença é que o e-mail só vem pra gente e o comentário vai ficar lá para todo mundo poder ler. E claro, tá ouvindo a gente no SoundCloud ou no iTunes? Dá a sua nota lá no iTunes de estrelinhas, clica no like lá no SoundCloud, no coraçãozinho, pra gente conseguir um ranqueamento um pouquinho melhor e ser apresentado para outras pessoas também. E você tá aí de bobeira, quer ser um empreendedor, quer ser um patrão, né? Quer ser mandar nas pessoas? Tá aqui a oportunidade, então, de você mudar a sua vida e a nossa também, porque o Cinemação está de portas abertas para novos patrões. E para isso é muito simples, é só você fazer uma contribuição mensal aqui pro Cinemação através do Patreon, patreon.com/cinemação, ou clicar no banner que está aqui no post desse podcast e você vai ajudar o Cinemação a se desenvolver. A partir da doação de $1 só, você já passa a ser um patrão do Cinemação. Isso vai te dar direito a, primeiro, participar do nosso grupo secreto do Cinemação dentro do Facebook, e lá você vai conseguir ver o que a gente fica discutindo, vai poder falar diretamente com a gente. Então é um espaço muito legal, um canal muito bacana que a gente tem lá. Conforme você for dando mais quantia, né, tem $5, $10, $50, enfim, conforme você for aumentando, a gente vai dando mais e mais prêmios. Então isso que é bacana dessa ferramenta, né, que é o patreon.com. A gente coloca lá, a gente lista todas as nossas metas. Então se a gente atingir uma meta de receber X por mês, Y por mês, a gente fala o que a gente vai fazer com esse dinheiro. Se você contribui com uma quantia qualquer que seja, a gente também fala o que a gente vai te dar, qual que vai ser o seu benefício com isso e tal. E você pode realmente ajudar a gente a construir um site melhor. Então se você tá aí, tá afim de investir um pouco mais em cultura, se você quer ajudar as pessoas a se desenvolverem dentro de uma arte, como é a arte do cinema, tá aí uma oportunidade. patreon.com/cinemação. Vai lá e se torne um patrão do Cinemação. Chegando aqui na parte dos comentários, né, as pessoas que saíram do armário durante essa semana, tem aquelas pessoas que ficam com medinho, porque agora tá frio, né, daí o armário fica mais quentinho, mais aconchegante, a pessoa coloca um pezinho pra fora, sente aquele ventinho frio, daí fala, não, vou ficar aqui dentro do armário mesmo, mas mal sabe ela que ao sair do armário, o vento frio pode pegar ela no começo, mas em seguida ela verá um mundo muito acalorado. E cheio de liberdade. E o cheio, vento traz liberdade, te amplia os horizontes. Exatamente. E aí a gente recebeu comentários aqui essa semana, e um deles foi do Marcelo Castro Moraes. E ele colocou, né, o seu comentário lá no post Homem-Aranha com uniforme caseiro em Capitão América Guerra Civil. Aliás, conforme vai chegando perto, filmes de super-heróis, a gente vai ter aí a próxima grande estreia, justamente Quarteto, né? Fantástico. Então o pessoal fica
alvoroçado, quer saber o que acontece nos filmes de super-herói. E aí o Henrique fez esse post, onde mostra, assim, um relance ali, né, um pôster, assim, um banner, que mostra ali a roupa caseira do Homem-Aranha, e dentro do post você pode ver mais detalhes dessa roupa. E aí o Marcelo escreveu o seguinte: quem conhece o personagem sabe muito bem que ele usou um traje mais amador nos primeiros dias como Homem-Aranha, mais especificamente quando ele participava de luta livre. Duvido muito que o estúdio Marvel faça algo diferente na roupa. Eu acho que o que ele quis dizer é na roupa original, né? Não, na roupa, no fato de que ele vai usar uma roupa mais caseira, entendeu? Sim, mas é que como a gente tá, assim, vai ser introduzido ao Homem-Aranha dentro de Guerra Civil, só que a Marvel já fala que não vai fazer um filme solo mostrando a origem do personagem, né? Vai ter filme solo, mas não vai falar da origem. Exato. E geralmente nesse filme de origem é onde ele usaria essa roupa. Então eu não sei se de repente dentro da história a gente vai ter, sabe, assim, um relance do que seria esse começo de vida do Homem-Aranha dentro da Marvel com uma roupa caseira. Agora, seria estranho, né, eles apresentarem o personagem logo num filme tão gigantesco como Guerra Civil, de uma forma até, assim, muito discreta, né, porque eu acho que todo mundo quer ver o Homem-Aranha do lado de Capitão América, do lado de Thor, do lado de Homem de Ferro e tal. Então eu acho que tá todo mundo querendo ver ele no seu traje original, né? Cara, eu acho que ainda é muito difícil a gente ter alguma ideia do como eles vão mostrar esse Homem-Aranha. É verdade. Porque esse Capitão América Guerra Civil vai ser Vingadores 3, né? Então, é mesmo, é difícil mesmo, sabe, cara. Não dá pra tentar adivinhar, é só esperando pra ver mesmo, ou pelo menos as primeiras cenas, os primeiros trailers e tal. Exatamente. Aí a gente vai ter uma ideia. Exatamente. E falando, né, Dani, em continuações, reboots, remakes, você tem um comentário muito legal aí, né? Sim, eu tenho um comentário da Camila Albuquerque. Eu li a palavra Albuquerque, eu lembrei que o advogado Saul Goodman não sabe soletrar Albuquerque. É verdade, é verdade. Ele brinca, né, porque ele mora na cidade de Albuquerque. Aliás, seria legal, Camila Albuquerque, se um dia você for pra Albuquerque, daí você tira uma foto, fala assim, Albuquerque. Exatamente. Enfim, não tem nada a ver com nada disso, o comentário dela. Como que é a origem, né? Oi? A origem, né? Tipo, a Camila Albuquerque indo pra Albuquerque, encontrando Albuquerques lá. Sei lá, uma coisa muito louca. Mas o comentário dela não tem nada a ver com nem Breaking Bad, nem nada disso. Ela comentou no podcast Cinemação 142, que foi sobre continuações, reboots e remakes. E ela comentou o seguinte: ótima discussão. Acho que realmente remakes e reboots são questão de tempo e originalidade. Acho legal apresentar as obras para uma geração diferente, que não teve contato com o original e geralmente até atrai mais público para os originais. Penso o mesmo das adaptações, mesmo que não seja tão boa, faz mais gente conhecer os livros, por exemplo. Vou muito mais empolgada pro cinema pela curiosidade de ver a obra em uma outra mídia, mas tudo na vida cansa, né? Um remake em cima do outro já acho exagerado. Não tenho mais a menor paciência para ver o Homem-Aranha nos cinemas. Olha, né? Aí, ó. Pronto. Tapa na cara da Marvel. Olha o crossover de comentários aí, ó, do Marcelo com a Camila, aí, ó. Tudo unificado aqui. Só retomando. Não tenho a menor paciência para rever o Homem-Aranha nos cinemas, apesar de ter gostado mais dessa versão do que a dos anos 2000. Inclusive, nem precisa ser remake. Pra mim, o tema super-herói já saturou faz tempo. Então, manda sua cartinha pra Disney. Pra Disney, e pra Fox, e pra Sony, e pra todo mundo, porque vai demorar pra pararem de produzir, viu? Vai aí uma leva grande. Mas eu achei bem interessante o comentário da Camila, justamente porque acho que é bem isso, assim, aos poucos as pessoas vão cansando. Vai chegar uma hora que acho que até os mais nerds, viciados, vão falar, cara, não aguento mais, é tudo, sabe, nada tem novidade, tudo muito, sabe, a mesma coisa, assim. Então, mas enfim, é interessante a gente pensar porque é um momento que a gente vive no cinema blockbuster, né? Assim, teve vários momentos, teve um momento dos filmes família, teve o período inicial, né, que começou com o Tubarão lá e tal. Enfim, é isso, é um momento que a gente vive, é interessante a gente pensar, analisar o porquê que eles estão nessa vibe, mas ainda vai por um bom tempo. Acho que até o início da terceira década, né, a gente tá na segunda década
década do século XXI, até o início da terceira eu acho que ainda vai filme de super-herói, aí satura e aí vai surgir uma nova moda, vão criar alguma coisa, ou o perfil vai mudar, enfim, a gente vai sentindo as mudanças aos poucos. Como geralmente até você fala, né, Dani, nada acaba, tudo vai acabar, se transforma, né? Então, por mais que a gente esteja saturado de super-heróis e tal, e que a gente, inclusive aqui no podcast sobre Homem-Formiga, a gente falou um pouco disso, assim, de tipo, aquele discurso repetitivo, as continuações e tal, né, já nem são mais remakes, não são nem mais continuações. Tipo, o discurso agora é que ficou igual e aí você perde aquele elemento de surpresa. E então, tipo, é realmente assim, é algo a se refletir. Eu acho que a gente tá num momento realmente de reflexão sobre esses filmes de super-herói. Exatamente. E sobre até pra que serve o cinema, né? Porque quem quer cinema, etc. Did you take the files out of my office? Would you like to go out and try coming back in like a human being? Did you move my files? If you don't like the human being idea, come in like an orangutan. That would be a step up too. Put them back now, this instant. You knew we were rearranging this floor. Take my files, take my files, put them back in my office now. You had plenty of time to transfer them yourself. Fitzgerald, if you were a man, I would slam you in the teeth. If I was a man, you'd be hiding under the desk. Mas, Rafael, por que a gente vai falar de O Escorpião de Jade neste episódio de podcast? Eu gostei da entonação. É tipo, explique-nos por quê. Porque sim, não é resposta. Entendi. Então, esse filme, ele começa a fazer parte de um novo quadro que a gente tá trazendo aqui pro podcast do Cinemação, que é o Indicação. Olha só, a gente inventando nomes aleatórios com a palavra ação. Entre parênteses, sempre. Entre parênteses, exatamente. Então a gente criou esse quadro, Indicação, onde uma pessoa vai fazer uma indicação de um filme e para as outras verem. E esse quadro tá começando hoje, vão ter outros episódios onde vocês sempre vão poder ver no título do podcast, vai estar escrito Indicação, : e o nome do filme, porque daí você já vai saber que isso é um quadro, alguém está indicando esse filme. Quem indicou O Escorpião de Jade foi a minha própria pessoa, pra mim mesmo, indicando aí pros nobres colegas Daniel e Clarice, né, pra que fosse assistido. O Escorpião de Jade chegou aos cinemas no dia 19 de julho de 2002, mas foi um filme que foi produzido em 2001, né? Lá com o nosso grande amigo Woody Allen, o cara que sempre tá lançando algum filme. É todo ano, né, Dani, que eles lançam um filme dele, todo né? ano. Todo ano. O cara não cansa. O cara é incansável. E esse foi o filme de 2001, 2002, né? Tipo, produção 2001, lançamento 2002. É que no Brasil sempre demora um pouquinho, ele acaba chegando naquela viradinha de ano, porque é sempre o período em que chegam os filmes mais independentes e menos blockbusters, e que é o perfil do Woody Allen. Ele não faz filmes pra um público gigantesco, ele faz algumas umas comédias mais específicas, uns filmes mais específicos, e ele nem quer isso, né? Então, não vem assim, né, de uma coisa tipo, você gosta das características do Woody Allen, porque ele é um cara tão autoral que no fim você acaba, tipo, eu vou assistir um filme por ser do Woody Allen, não importa mais se é uma comédia, se é um policial, se é um drama e tal, você sempre quer ver o que mais que ele quer dizer, né? E todo ano o cara tá se reinventando, o cara tá trazendo algo novo, tá trazendo uma narrativa diferente. É muito bacana isso. Você vê que ele tem uma linha de história que de uma certa forma é uma história simples. Você não precisa de grande, não tem nada de efeitos, chroma key, sabe? Não tem tipo, robôs e tal. É sempre uma coisa muito mais manual, né? Uma coisa mais caseira. É sempre bem simples, direto ao ponto, né? Ele não enrola, ele
não faz filmes longos. Talvez o mais longo que tenha, você encontre um ou outro de 2 horas, mas a maioria é 1h30, 1 hora e pouquinho. Ele prima pelo detalhe, ele prima pelo diálogo, né? Por diálogos inventivos e por tramas ou engraçadas ou com algumas reviravoltas, mas nada muito absurdamente. Ele vai no simples, né? E o fato dele fazer todo ano mantém essa questão autoral de ele fazer coisas muito semelhantes, mas sempre com novidade, mas ainda assim, eventualmente ele traz filmes medianos, né? Ele traz filmes que fala, é mais um filme do Woody Allen né? E sim. Exatamente. Então, mas eu gosto muito da ideia dele sempre repetir os mesmos temas, falar de algumas coisas muito parecidas, ser sempre os personagens que gostam de artes, que são sempre vinculados a coisas da arte. Eu acho isso muito legal, assim. Mas o Escorpião de Jade é um dos que foge um pouco disso, né? Exato. Porque o personagem principal não é vinculado à arte, ele é um investigador. Isso é muito interessante, né? Por que eu escolhi o Escorpião de Jade? Pra mim, é um filme do Woody Allen que não é um dos filmes glamourosos do Woody Allen, não é aquele filme que você pega e fala, putz, você tem que assistir o Escorpião de Jade porque ele representa, ele é a síntese do que é o diretor Woody Allen e tal. Não, ele não tem essas características. Na verdade, ele é um dos filmes comuns do Woody Allen, é um dos filmes que tá ali na média do Woody Allen. Eu gosto muito de Escorpião de Jade por ser justamente uma linha de comédia que o Woody Allen traz, que tem esse viés policial, sabe? Apesar dele ter feito lá alguma coisa parecida, né, com Trapaceiros, ele ter feito alguma coisa, assim, que tivesse essa coisa do suspense e tal, mas o Escorpião de Jade, ele traz no seu âmago essa coisa da investigação, do próprio de Sherlock Holmes, sabe? Aquela coisa do cara querer procurar detalhes para tentar descobrir alguma coisa. E obviamente ele tem uma linha narrativa completamente direcionada para aquilo que o Woody Allen é. Então você tem, obviamente, uma grande confusão, né? Um grande problema que envolve os personagens e tal. E você tem aqueles diálogos riquíssimos do Woody Allen que tiram até um pouco do senso de urgência da história, o que torna ele uma comédia, e uma comédia muito legal de você assistir, uma comédia leve. Então eu sugeri o Escorpião de Jade, que é um filme de 2001, pra gente discutir um pouco sobre essas características do Woody Allen, essa coisa dele da comédia, desse viés dele de buscar gêneros e tentar entrelaçar eles e sempre tá permeando um pouco ali, tem um pouco do suspense, tem um pouco do drama e não sei o que. Então eu acho que ele é um diretor rico por isso. Então tá aqui começando o quadro, né, os episódios, a categoria indicação dentro do podcast. Tá bom assim, Tani? Tá bom, agora tá explicado. Você falou bastante, mas tá explicado. Dani, vamos então trazer aqui para as pessoas qual que é a ficha técnica de O Escorpião de Jade. O que ele trouxe de bacana, as pessoas que vieram, que fizeram esse filme, O Escorpião de Jade. Bom, esse filme tem roteiro do Woody Allen, direção do Woody Allen. Opa! É protagonizado pelo Woody Allen. Então, né? E tá feita a pronto, tá ficha. Efeitos visuais, o Woody Allen. Som, o Woody Allen. Woody Allen, mixação, trilha sonora, Woody Allen. Brincadeira. Mas ele faz isso, né? Tipo, só isso. Aí depois a gente tem, no elenco também tem a Helen Hunt, né? Que faz uma personagem sensacional. Tem o Dan Aykroyd, que faz um personagem que poderia não ser o Dan Aykroyd, né? Vamos combinar. Exato. Mas ok, é o Dan Aykroyd. E os personagens mais importantes tem a Charlize Theron, que já tinha feito Celebridade com ele e que voltou a fazer um filme do Woody Allen nesse O Escorpião de Jade. Na direção de fotografia tem o Fei Zhao, que é um diretor de fotografia chinês. E ele trabalhou nos filmes do período entre 99 e 2001. Ele fez com o Woody Allen, né? Ele fez a fotografia do Poucas e Boas, do Trapaceiros e depois do Escorpião de Jade. E só como curiosidade, logo depois de fazer o Escorpião de Jade, o filme seguinte do Woody Allen, da carreira, né, cheia de filmes dele, ele fez o Dirigindo no Escuro, que
que é um filme que mostra a história de um cineasta e tudo mais. Enfim, a gente não vai falar desse filme aqui, mas é a história de um cineasta e mostra a produção de um filme. Exato. E ao mostrar a produção de um filme, ele faz toda uma brincadeira com o fato de o diretor de fotografia ser chinês. Exatamente. No Dirigindo no Escuro. No Dirigindo no Exatamente. Escuro, tipo, o diretor de fotografia do filme lá dentro é chinês e ele é maluco e daí rola um problema com ele. Então, é interessante porque é uma autorreferência, né, que ele fez no filme seguinte. Mas nesse aqui, Escorpião de Jade, o diretor é o Fei Zhao. A montadora, ou editora, foi a Alissa Lepselter, que desde 99 só tá montando os filmes do Woody Allen. De Exato. 99 até 2015, ela foi a editora ou a montadora dos filmes. E uma curiosidade a respeito desse filme, o próprio Woody Allen declarou em entrevistas que ele considera esse um de seus piores filmes. Exato, Olha só. O Woody exato. Allen considera o Escorpião de Jade um de seus piores filmes, e acho que a crítica não o considera, né? Tá longe de ser um dos piores. Esse filme foi da época que ele assinou com a DreamWorks e que foi, dizem ser, a pior época do Woody Allen. É, exatamente. Foi a época que, bom, não sei como que ele tava, mas foi a época que provavelmente os filmes não estavam agradando nem tanto a crítica, né, como a crítica muitas vezes admira, e nem o público. E daí a DreamWorks ficou bem chateada, né, assim, ficaram, tanto que logo depois não negociaram mais e ele foi fazer outros filmes e depois ele fez aquele esquema de conseguir financiamento por meio das cidades europeias, daí ele ficou um tempo fazendo filmes pela Europa, né? Então é legal analisar isso, eu não analisei profundamente a carreira dele, mas é legal pensar nisso. Mas ele declarou, né, ao falar que ele não gostou muito desse filme, que ele acha que a atuação que ele fez como protagonista comprometeu a qualidade do longa, que ele não se sentia muito bem pra interpretar o personagem, mas que fez isso porque ele não encontrou mais ninguém pro papel. Tipo, não sei o que ele queria, mas ele não encontrou ninguém que agradasse a ele. Entendeu? É difícil você pensar em outra pessoa que não o Woody Allen fazendo aquele papel, né? Não, mas talvez você poderia ter um personagem um pouco diferente, assim. Sim. Mas eu acho que funciona, eu não acho que isso é ruim e tá longe de ser dos piores filmes do Woody Allen. Não acho que é dos piores, não. Acho. Até porque, só pra já começar, assim, uma coisa que eu tava vendo, o próprio Woody Allen falou que se inspirou muito em ele se passa nos anos 40, o filme, e ele se inspirou muito em comédias e filmes noir dos anos 40. Exato. Então o filme, ele meio que, ele mistura esses dois gêneros e ele, assim, duas referências que fazem, né? O personagem do Woody Allen e o da Helen Hunt, eles têm umas trocas de xingamentos, vamos dizer assim, né? De ofensas, parecidas com comédias tipo A Loja da Esquina, que é de 1940, com o James Stewart. E ele tem um noir, essa coisa da investigação, que ele herdou muito do Pacto de Sangue, que é Double Indemnity, que é um filme de 44, com o Edward G. Robinson, e que nesse Pacto de Sangue, o personagem principal, que é esse ator, é um investigador de uma seguradora. Entendeu? Exato. Então é o mesmo tipo de trabalho que eles têm, entendeu? Claro que no caso do Pacto de Sangue, ele não é bem uma comédia, ele é um filme noir, mais dramático, mais os crimes que ele investiga, mas também tem toda aquela coisa da mulher fatal, então ele brinca com esses dois elementos. Eu acho que isso é o que mais enriquece o filme e evita que ele seja dos piores do Woody Allen mesmo. Sim, não, eu também acho. Eu acho que o Woody Allen foi muito crítico com ele mesmo, até porque, tipo, se você pegar a filmografia dele, você vai ver, eu acho, por exemplo, que Dirigindo no Escuro não é um filme que fica muito longe do Escorpião de Jade, que são filmes que se passam logo depois, né, do Escorpião de Jade. Então, você vê o próprio Melinda também, Match Point, eu acho que já é um pouquinho melhor e tal, mas, tipo, são filmes que vêm depois, mas que você percebe que, tipo, segue mais ou menos uma linha parecida. Sim, ali. É. Ó, dos que eu vi, eu acho que o mais fraquinho é o Igual a Tudo na Vida, assim, na minha opinião. De todos os que eu vi do Woody Allen, claro que eu não vi tudo, eu confesso que tem muito filme do Woody Allen que eu ainda não assisti. Mas pelo menos desse período aí, não sei se o Igual a Tudo na Vida ainda é da DreamWorks. É da DreamWorks então, ainda. O Igual a Tudo na Vida também Dirigido no Escuro, são da mesma época da DreamWorks. Então, é desse período. Eu acho que sim, se for pra pegar um pior, pelo menos no momento, eu pegaria o Igual a Tudo na Vida. Então, e mesmo assim, o pior filme do Woody Allen ainda é melhor do que muito filme, né? Eu já falei isso uma vez. Exatamente. De fato, assim... Essa relação dos dois personagens principais não é uma comédia, mas
me lembrou muito E o Vento Levou, porque tem essa coisa de ódio também, né? Exato. Bem da época mesmo. Exatamente, é bem isso mesmo, é bem interessante, né, pensar nisso. E você pode colher outras referências mesmo, clássicas desse jeito, se você for pensar justamente, você pode fazer uma referência com Casablanca, por exemplo, se você for pensar em cenografia, por exemplo, sabe? Porque é uma história que se passa em ambientes muito determinados, assim. Tem o escritório, tem a casa, tem, sabe? Então ele se passa ali. Tem um pouco também dessa coisa de Casablanca, dessas idas e vindas da relação entre os dois também, né? Então... Esse eu te amo, mas eu te odeio, né? Exato, exatamente. Tem essa coisa. E também o posicionamento da mulher, né? Assim, Exato, os anos 40 foram o início da libertação das mulheres, né? Elas começarem a ter um trabalho, começarem a poder mostrar mais a força. Claro que até hoje é complicado essa questão, mas Escorpião de Jade mostra muito bem isso. O personagem do Woody Allen é um puta de um machista, né? Sim. E a Helen Hunt é a personagem que é tipo, ela trabalha pra caramba, ela, sabe assim, ela não é casada, mãe de família, porque uma mulher não precisa ser isso pra ser, né, uma personagem forte e interessante, e ela peita ele, troca ofensa e tal, do tipo, eu sou eu e não vou me subjugar, etc. Então tem uma coisa interessante nisso que você tá falando, Dani, que é o fato da Helen Hunt tá fazendo esse filme em 2001, depois dela ter feito, por exemplo, Do Que as Mulheres Gostam, que é um filme de 2000, onde ela faz o mesmo estereótipo, assim, uma mulher trabalhadora, bem-sucedida, que tá chegando numa empresa para trazer novas características e tal. Então ela já tinha o know-how, ela já sabia como trabalhar com esse personagem. Então não foi algo que ia fugir muito do que ela conhecia. Outra coisa que eu acho interessante também na participação da Helen Hunt é que ela é a maior estrela do filme em termos de atores mesmo. Por mais que você pense que você vai ter ali a Charlize Theron, né? Mas a Charlize Theron tava no começo da carreira e ela tinha um certo apelo, muito mais esse sex appeal, assim, sabe? A Charlize Theron faz o perfil da mulher fatal do filme noir. Exatamente, né? Exatamente. Então, mas ela tinha já essa característica. A Helen Hunt, não. A Helen Hunt vinha de, por exemplo, né? Ela vinha de Twister, de 96, que é aquele filme do furacão e tal, que é um filme bem aclamado também, justamente por trazer um dos primeiros filmes com um peso muito forte em desastre natural. Daí ela vem de um Oscar em 97 com Melhor é Impossível, que é um filmaço, e ela faz um papel extraordinário. Daí ela depois vem com Náufrago, junto com Tom Hanks, ou seja, tipo, ela já tava com peso, ela tava muito alta, assim, em Hollywood. E aí ela passa depois por Do Que as Mulheres Gostam, ela faz Corrente do Bem, e aí ela faz Escorpião de Jade. Então, se tinha um nome que, tipo, tava ali, pesado, sabe? Um nome que realmente iria trazer um glamour a mais pro filme, era o nome da Helen Hunt. Você tinha, como eu falei, a Charlize Theron num segundo plano ali, mas mais como essa sex appeal, assim, sabe? A atriz que tava nascendo pro cinema, né? Exatamente. A Helen Hunt sempre fez, né, em muitos papéis, essa mulher forte, decidida, que ela consegue passar isso, né? Consegue. Em muitos momentos do filme, eu tava esperando que as cenas dela aparecessem, porque ela realmente carrega esse filme. Carrega, exatamente. Sim. Exatamente. E aquela coisa, provavelmente é um posicionamento dela, em relação, com certeza também exigência pro agente dela, né, pro agent lá, que consegue os papéis geralmente no mercado de Hollywood, que é isso, tipo, não fazer uma personagem assim assada, fazer desse jeito, entendeu? Isso é muito comum, né, em muitos atores, assim. You gonna take that coat off? You know, because it hasn't rained in this apartment in 20 years. Oh, well. What do you think? If I happen to pass away while we're doing anything, just have the mom leave the smile on my face. Perfect timing.
Agora vocês citaram também, lá um pouco mais atrás, sobre o machismo no filme, né? Como é um filme dos anos 40. O que eu pude sentir desse filme é que o machismo dele tá em todos os caras ali em volta da Ellen Hunt. Sim, com certeza. E ela se envolve com o chefe da empresa e tem um momento que ele fala assim pro Briggs, a gente vai casar e tal, e depois da gente casar, ela vai ser obrigada a se aposentar compulsoriamente. Exatamente. Assim, porque eu não quero uma esposa trabalhando. E eu falei, gente... tipo, trabalhando na mesma empresa, né? Exatamente. Tipo, que ele, não sei o quê. É só trabalhando mesmo, né? Porque como é anos 40, provavelmente ele queria uma esposa em casa. E ele já vinha de um casamento que ele dizia que ia se divorciar, mas a gente não consegue saber no filme como é que fica. Exatamente. Apesar de que, assim, acho que daqui a pouco a gente vai entrar na sinopse, assim, tal. Sim. Mas apesar de que o final desse filme abre um ar pra uma interpretação de que o filme não é tão não machista assim, né? Porque no fim das contas, eles terminam juntos, aquela coisa de, né, de casalzinho. Até tudo bem, ela não se acha que ela tá hipnotizada e ela não tá e tal, assim, no finalzinho sim. Logo eles mostram isso, tem a piada do momento. Mas... sei lá, eu achei que seria menos machista se eles não necessariamente terminassem como um casal, né? Sei lá. Sim, não, exatamente. Agora tem algumas coisas interessantes de bastidores desse filme, né? O Dani deu uma arranhada assim na superfície desse assunto que eu achei que é legal da gente comentar. Que ele falou assim que a Ellen Hunt deve fazer uma exigência, às vezes pro seu agente, alguma coisa, né? De um determinado personagem e tal. Só que aí entra em conjunto as manias do Woody Allen, porque... muita gente sabe que o Woody Allen é cheio das suas manias, seus toques e tal. Então uma das coisas que ele faz, ele não gosta de revelar o roteiro dos filmes que ele tá trabalhando, né? Então o que ele fez? Ele fez uma proposta pra Ellen Hunt para que ela participasse do roteiro, e quando ela falou que iria aceitar, e tipo, tudo bem, mas eu quero saber um pouco mais sobre o filme e tal. O Woody Allen pegou e falou assim, eu não mostro o meu roteiro porque vai trabalhar comigo, é um mistério, eu quero saber se você quer participar e tal. E ela quis, mas ela queria saber como que ia ser o personagem dela. Então o Woody Allen fez uma exigência. Ele falou assim, tudo bem, eu te entrego então o meu roteiro, só que você só vai poder ler uma vez e vai ter que devolver ele pra mim imediatamente. Aí ela topou, né? Tipo, ela queria saber como que ia ser o personagem e tal. Ela acabou topando. Ela leu o roteiro uma vez e já devolveu pra ele. Assim, casou, né? O fato dela, tipo, tá num ambiente seguro pra ela. E também o fato do Woody Allen, tipo, ter essas manias e convencer uma grande atriz daquele momento a fazer um filme com ele. Outra coisa interessante desse filme é que esse é o filme mais caro da carreira do Woody Allen. Esse filme custou 26 milhões de dólares. E eu fico me perguntando, ele não achou outro ator pro papel, sendo o filme mais caro, e ele não regravou as cenas que ele não gostou. Exatamente. Porque não teve orçamento. Exatamente. Olha que tipo de... Mas não faz sentido isso. Eu tô tentando pensar onde que teria ido todo esse dinheiro. Exato. Porque assim... Será que foi um caixa 2? Pois é. Ou não, ou o próprio salário, né? Tipo, pode ser que a Ellen Hunt tenha cobrado... Cara, mas aí é 50% Não 50%, mas uma parte razoável, entendeu? Sim, exatamente. Pode ser que sim. E talvez um pouco desse ressentimento que o Woody Allen tem com o Escorpião de Jade passe justamente por conta das bilheterias, né? Porque ele foi considerado um fracasso, já que o filme custou 26 e faturou no mundo inteiro 19 milhões, mais ou menos, de dólares. Ou seja, foi um filme deficitário. Não se pagou, não se pagou. Entendeu? Exatamente. Então, tipo, se é um filme que tem já esse viés, né? Tipo, cara, é um filme que deve ter sido frustrante pra ele nesse sentido, de tipo, eu tô com um montante gigantesco de dinheiro na minha mão e eu tô fazendo uma coisa que, tipo, as pessoas não entenderam direito o filme, não foram no cinema, não conseguiu regravar porque não tinha orçamento, não contratou um ator pro lugar dele e tal. E eu penso assim, se você for fazer um comparativo, Jurassic Park, por exemplo, que é um filme de 93, quer dizer, um filme de quase 10 anos antes de Escorpião de Jade. Jurassic Park custou 63 milhões de dólares. O Woody Allen teve
1/3 desse valor. E você não vê 1/3 de tecnologia, né, no filme. Realmente há uma lacuna ali, né? Não, mas é que o problema é que gasto não é só tecnologia. Se tivesse muita cena externa, por exemplo, poderia ser aí. Sim. Mas não tem, o filme é muito cena interna. Exato. Enfim, não consigo pensar no que pode ter sido demandado tanto gasto. Acho que só pode ter sido mesmo... Tipo, atores mesmo, o próprio Dan Aykroyd não deve ser um ator tão barato. Não, poderia ser outro, Charlize Theron também, não é? A Charlize Theron também. Então, assim, Exatamente. Provavelmente foi nisso que pesou. Eles foram hipnotizados e roubaram dinheiro. o cara lá o hipnotizador pegou pra ele, né? Falou, você vai tirar metade e dar para mim. Aí ele saiu e os caras... Exatamente. Até hoje ninguém sabe onde está o dinheiro. Clarice, traz pra gente, então, qual que é a sinopse. Já que você já adentrou um pouco na sinopse do filme, fala pra gente qual que é a história de O Escorpião de Jade. O Escorpião de Jade traz a história do C.W. Briggs, que é o melhor investigador de seguros dos anos 40. E ele é um cara muito orgulhoso porque ele consegue capturar qualquer tipo de ladrão e trapaceiro e desvenda os mistérios. Mas dessa vez, Briggs tem um desafio que é diferente. Ele tem que capturar um ladrão que usa poderes hipnóticos vindos de um pingente escorpião de Jade. Mas esse ladrão acaba entrando na mente do Briggs e tenta envolvê-lo num roubo de joias. Exatamente, aí. Exatamente. Eis o conflito principal do filme, né? Que é justamente você pegar um personagem central, que é o Briggs, vivido pelo Woody Allen, que é um cara experiente, vivido, que inclusive briga dentro do seu escritório para as inovações não cheguem, porque ele quer manter as coisas do jeito que estão, porque é um cara confiante, seguro daquilo que ele faz ali, né? Então ele chega a ser até um pouco quadrado, né? Antiquado. Isso, exatamente. No seu esquema de investigação e tal. E aí ele tem esse conflito com a Betty Ann, né, que é a personagem da Ellen Hunt, que é o contraponto disso. Ela é uma mulher, ela está trabalhando num cargo, se não equiparado ao do Briggs, um cargo até um pouco mais elevado, sim, e ela quer trazer a inovação, ela quer trazer um frescor novo pro departamento. Exatamente, né? O cargo administrativo. Ela própria inovação ali dentro e eles já começam se odiando. Exato, exatamente. E eu acho muito, muito interessante a cena onde mostra mais ou menos como eles começam a se odiar, né? Porque claramente você vê assim, ele convidando ela, tipo, pra um jantar e um negócio do tipo, tô te convidando pra um jantar, mas ao mesmo tempo é um cortejo aqui, né? Ele quer levar ela pra cama e tal. E ela claramente vai pra esse jantar já pronta pra ir com os dois pés no peito, assim. É. Já chega ela assim... já sente, né? Ela já sente que aquele colega ali de trabalho não tá suportando a presença feminina, forte que ela tem ali dentro e que ele vai, de alguma forma, tentar tirar o crédito dela, conversando com ela, tentar botá-la pra baixo, fazê-la se sentir o menos do que ela é. Então ela já vai vestida de armadura pra encarar aquele homem tão antiquado dentro da sessão de trabalho dela, né? Exatamente. Sim. Ela vai pronta pra destruir ele, porque ela não quer obstáculos, ela quer mostrar, né, do que ela é capaz, ela quer meio que se autoafirmar ali também e tal, mas você tem até uma sensação, porque ele tá muito, apesar dele ter dessa intenção, que você acaba entendendo um pouco mais dessa intenção conforme o filme vai se desenrolando um pouco mais, mas você percebe até assim que ela chega até de uma forma mais agressiva, né? Ela é contundente nas coisas que ela fala, ela é firme, ela quer mostrar pra ele que, tipo, ela tá chegando ali pra, sabe, pra firmar os pés dela ali, e aquilo, enche ele de raiva, de ciúmes e tal, né? Tem isso. É interessante que ele fica desconcertado, né? Tipo, ele quer saber sobre a vida dela, né? Só que nisso... E o genial, acho que o mais genial desse filme, a melhor parte desse filme, que são os diálogos, você vê em pequenos detalhes, assim, que se você vê uma primeira vez e não se ligar, você pode nem dar muita importância. Talvez esse seja um dos motivos que o grande público não curtiu muito o filme. Porque, por exemplo, ele fica desconcertado, você vê que ele tá desconcertado, que ela não dá uma resposta, né? Ela não fala sobre a vida pessoal dela, do
tipo, não quero falar sobre a minha vida pessoal, você não tem nada com isso, né? Como se ela dissesse isso. E ela já dá patadas, né? Tipo, ela chega a falar que o lugar é uma espelunca, né? Tipo, tem esse lugar que é um lugar horroroso, né? E daí você tem momentos de piadas sutis que muita gente talvez não se dê conta. Por exemplo, ele fala assim, não, mas é bom porque tem muita gente fumando aqui, tem muita fumaça. E daí isso evita que daí você não precisa carregar muito na maquiagem, né? Tipo, você não vai ver muita cara. É genial isso, sabe? Passa e eles já mudam de assunto. Outra piada que ele manda, logo depois que ele pergunta sobre a vida pessoal e vê que ela não quer responder, ele fala assim, você é divorciada ou viúva, seu marido não se suicidou, eu entenderia isso perfeitamente. Tipo, como quem diz, eu entenderia perfeitamente se seu marido se suicidou sendo casado com você, entendeu? Porque é uma forma que ele tem de ofender, então essa troca de ofensas entre eles é muito boa, sabe? Assim, Eles têm uma troca de ofensas muito legal, que é na hora da despedida, que eles sempre se despedem e falam, Deus, cuidado pra você não entrar no elevador e cair 15 andares. Exatamente. Esse é muito bom também. Exatamente, então, isso que eu acho que é o charme desse filme, né? Porque ele tem na sua essência essa riqueza de diálogos afiados que o Woody Allen sempre traz nos seus filmes. E não é aquele humor até pastelão que a gente vê um pouco, tipo nos filmes do Monty Python, por exemplo, ou em outras comédias, onde você tem a comédia um pouco mais visual, sabe? Onde você vê, o cara com um sapato grande e ele trupica na escada, e aí você tem aquilo. A comédia do Woody Allen, ela tá justamente vinculada nesses diálogos, onde um vai arranhando a figura do outro, mas de uma maneira criativa, né? Eu acho uma cena muito, até teatral, a cena em que ele entra dentro do escritório dela pra procurar pistas ali, e ela chega e ele joga as cartas pra cima, e aí ele fica tentando arranjar desculpas do porquê que ele tava ali. E ele fica arranjando desculpa. E ela, claramente pegou ele mexendo nas coisas dela e não sei o quê, mas ele não dá o braço a torcer, ele fica inventando 1 milhão de desculpas pra ver se ela cai em alguma. E esse cinismo que o personagem do Briggs traz é uma coisa que, é muito do Woody Allen. E você consegue rever isso em filmes recentes dele, né? Meia-Noite em Paris, por exemplo, que a gente tem o Owen Wilson, a gente tá vendo um Woody Allen novo ali, né? Você tá vendo um Woody Allen completamente desprendido ainda disso, que ele tem essa coisa dessas desculpas, desse diálogo desembestado. Ele sai falando, ele não para, ele começa a falar, dá um monte de desculpa, um monte de, ele tenta encaixar uma ideia na outra, porque se você cai em uma dessas armadilhas que ele tá falando, é ali que ele vai traçar o caminho dele. Então ele tem um cinismo, ele tem uma coisa de malandro, sabe? Um véu de malandro, assim, que eu acho muito bacana dentro do personagem do Briggs, sabe? O Woody Allen traz sempre essas situações teatrais, como você falou, né? E eu acho que isso é uma herança da época dele de stand-up. Sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida, porque... E outra coisa também que é bem da época stand-up dele é essa análise que ele faz das relações humanas, que acontece praticamente em todos os filmes do Woody Allen. Sim. Que é sempre de uma forma sarcástica, bem humorada. Ele faz pequenas análises desses pequenos detalhes das relações. Não, você não tem obras-primas do romance, nem dramas estilo Romeu e Julieta, mas sim pequenos detalhes cotidianos entre as relações. Exatamente. E tá aí, inclusive, a grande brincadeira que ele faz justamente com a personagem da Betty Ann, né? Que é da Ellen Hunt. Porque ela é essa mulher forte, ela é essa mulher que quer se colocar no mercado, que ela quer, ganhar o respeito em uma época em que as mulheres eram muito, sofriam um grande preconceito, eram consideradas até de uma certa forma inferiores, principalmente dentro do trabalho, né, no dia a dia, assim, pelos homens. E aí você tem uma mulher que tá querendo se impor, que tá querendo, né, mostrar que veio, e pumba, a mulher é a outra, né? Ela é a mulher que dorme com o chefe. E aí, esse contraponto que trazem no personagem da Betty Ann, ele é justamente essa pequena análise de características humanas, sabe? Do tipo, como que você vai ser levado a sério
se você escorrega em coisas simples, como moral, por exemplo, como, sei lá, vital, como fidelidade, alguma coisa assim, entendeu? Então ele tem essa característica de trazer um pouco desses elementos de análise dos personagens, do dia a dia, do ser humano e tal, mas ele traz muito isso com esse cinismo, né? Ele constrói um personagem e ao mesmo tempo que ele mostra o personagem de uma maneira, ele acaba destruindo o personagem de outra. O próprio Briggs é um personagem interessante por isso. Ele é um cara confiante, um cara que sabe que é um investigador, que vai resolver o crime ali e tal, mas ao mesmo tempo, ele é um cara atrapalhado, ele é um cara confuso, ele é um cara que as pessoas ao redor ali comentam, né, que tipo, ele é meio antiquado, não sei o que, ele tá aqui, ele não vai sair daqui porque ele já é velho, né, tipo, vamos deixar ele aqui ele às vezes é mais sortudo do que inteligente, exato, né? exato. Tem até referências aí, tipo, é bom ter sorte de vez em quando, né, que exatamente. O chefe dele fala, assim, e é bem interessante, né? Então é legal isso, né, é legal ele pegar e expor de uma forma muito clara para quem tá assistindo essas fortalezas e essas fraquezas dos personagens, porque daí você começa a se conectar com eles de uma maneira um pouco mais sóbria, sabe? Porque quando você enxerga um super-herói, um super-homem, um Batman, um Homem-Aranha, você vai atrás de um super-herói, você não se conecta com eles de uma maneira 100% real, pé no chão. Porque você sabe que o cara, tipo, vai inventar, ele tem características que exigem pouca falha dele ali e tal. E o Woody Allen não, ele traz meio que elementos do cotidiano mesmo, ele vai trazer personagens que, tipo, que tem essas falhas, que são pessoas que, tipo, às vezes tem um discurso que não combina com o seu dia a dia. E aí quando ele traz isso, ele tá simplesmente expondo pra você que eu vou contar uma história de uma pessoa que poderia ser uma pessoa que tá aí do seu lado, um amigo. Eu vou te contar uma história como um amigo. Então eu gosto muito dos filmes do Woody Allen por isso, por essas narrativas simples que ele traz e esses personagens que são construídos de uma maneira que ela é bem levada, assim, ela é bem desenvolvida, né, por nós. Sim. So, did you tell her who's boss? Is she kidding talking to me like that? It's because she thinks she's smarter. You know, because she graduated from Vassar and I went to driving school. Wait, does she have any idea how many cases I cracked here? I never trust a woman who whistles for her own cabs. Excuse me, Miss Fitzgerald? Is that Miss Fitzgerald's lunch? Mm-hmm. Yeah, here. Yeah, sorry we're so late. We're all jammed up. It's okay. It's no problem. Here, keep that. Thanks. It's Fitzgerald's lunch. She's been waiting a long time for it. I'll deliver it to her. You gotta come to some terms with this woman. This thing is only getting worse. Hey, what do we need an efficiency expert here for? You know, when the old man was here, this never could have happened. Thought you were gonna take her out for a drink and clear the air. I did. I took her 2 weeks ago to Rocky's Bar. You and Fitzgerald at Rocky's Bar. E é interessante até como o roteiro dá um jeito, porque considerando que o personagem do Briggs, né, que é o Woody Allen, é muito machista e odeia a Betty Ann Fitzgerald, né, se ele descobrisse que ela tava saindo com o chefe, ele faria, tipo, um escândalo nesse sentido. Exato. Então, o roteiro... E no roteiro, assim, o que acontece? Ele descobre isso quando já ocorreu o roubo, já estão suspeitando dele, e ele tá suspeitando dela, principalmente. Exatamente. Então, assim, tipo, ele tem coisa muito mais importante, porque ele quer provar quem roubou, ou que foi ela que roubou as joias, e, tipo, daí o fato dela tá saindo com o chefe de menos, né? Exatamente. Então, ele não leva isso ao ponto. O que é interessante justamente porque é um ponto em que o filme mostra a força da mulher, e porque que é uma coisa que tem se discutido até muito hoje nos debates feministas e tal, que é o do tipo, uma mulher por ela sair com um cara X, ou sair com vários caras, ou fazer, não faz dela uma vagabunda, faz dela, tipo, uma mulher, simplesmente assim. Exatamente. E, tipo, isso não muda o caráter, né, dela. E você percebe nesse filme que deveriam falar dela
mas o Briggs tá sempre falando, por que você é idiota, você é estúpida, você está saindo com aquele babaca? É exatamente o contrário, não botam a culpa nela, mas sim naquele chefe que é realmente um babaca. Exatamente. É verdade. Exatamente. Tem um pouco desse estereótipo mesmo, né? O fato dela ser, tipo, a mulher que, até de uma certa forma, ela busca um sonho de ter um grande amor, ela busca o sonho de ser amada, de ter uma família e tal. Você tem o estereótipo do chefe babaca, que é o cara que, tipo, tá interessado nela porque ela é a mulher interessante do trabalho ali e tal, e o cara não conseguiu, sabe, manter as calças no umbigo, sabe? Tipo, viu a mulher, já quis logo baixar a calça, já quis logo pegar ela e tal. Então, tipo, ele é esse estereótipo desse chefe babacão, assim. E você tem o estereótipo do investigador, que é o cara contestado e ao mesmo tempo ridicularizado, mas que tem os raios ali, o estopim, né, de genialidade, sabe? Então, isso é interessante dentro desses personagens, né? E tem o estereótipo da femme fatale pela Charlize, né? Que, na verdade, é muito nonsense. E muitas vezes eu pensei assim, mas o que tá acontecendo? Porque ela é a femme fatale, mas ela se deixa ser seduzida pelo Briggs. Não é ela que seduz. Exatamente. É verdade. Exatamente. Ela se deixa ser seduzida e ainda leva um não porque ele tá hipnotizado, né? Tipo, porque ela tá lá na cama, né? Até é sensacional, né? O diálogo dele, se ela fala que tem uma marca na coxa, ele fala assim, então quando você vai mostrar o tour completo, né? Não só na marca da coxa, né? E você vê que ela não sabe levar um não, ela nunca levou um não. Ela age de forma estranha. Como assim? Exatamente. E claro, porque ele tá hipnotizado e tal. E isso tem um papel até importante, porque vai ser um ponto importante, do tipo, ela tava na sua casa naquele horário e tal, pra próprio processo de investigação que acontece ao longo do filme, né? Então é bem interessante mesmo isso. Porque, e é justamente a brincadeira que o Woody Allen faz com esses gêneros, né? Tipo, uma brincadeira muito inteligente, porque ela exige que você conheça isso. Não é uma coisa que o público que nunca viu no ar vai entender. Entendeu? A pessoa que não para pra pensar na figura da femme fatale, ou não para pensar no posicionamento da mulher na sociedade, etc. Tipo, né, whatever. Não é interessante. E é justamente a brincadeira inteligente que ele faz. Tipo, ele coloca esses elementos e faz com que eles funcionem dentro daquela história que ele tá fazendo, que não é um outro filme no ar, não é uma outra comédia dos anos 40 como elas eram. É simplesmente uma releitura dessas duas coisas, uma combinação num filme recente e até que fala de temas do momento, temas que precisam ser discutidos e tudo mais, entendeu? Isso que é interessante. Exatamente. Eu queria perguntar pra vocês agora sobre o grande vilão do filme, né? Que é o nosso hipnotizador ali e tal. Eu já acho interessante a introdução dele, porque os dois personagens vão lá pro centro do show e os dois já chegam falando, olha, você pegou a pessoa errada, comigo isso não funciona, eu sou muito racional, eu trabalho com investigação, blá blá blá. Eles já meio que vão descreditando ali o cara, e aí ele mostra que não, que assim, o poder existe e ele é capaz de reprogramar, de hipnotizar e tal. E aí ele faz aquela demonstração e tal, e realmente, pra quem não presta atenção, ele não desfaz a palavra, né, as palavras-chaves. Então, tipo, fica já com esse resquício que, se você não presta atenção, tipo, você acaba, isso é jogado na sua cara quando ele faz a primeira ligação, né? E eu acho engraçado, interessante também no roteiro, o personagem do Briggs ser o investigador e ao mesmo tempo o assaltante. É uma corrida, tipo, ele tá tentando pegar o próprio rabo, sabe? Exatamente. Ele é um investigador e ele tem o próprio mistério dentro da cabeça e ele não consegue desvendar. Exatamente. E um bloqueio psicológico total ali, né? Agora, eu tenho uma dúvida, fica uma dúvida pra mim, por que o hipnotizador foi escolher esses dois? Exatamente. Por quê?
vira, né? É verdade. Eu não lembro agora da cena da hipnose, mas também acho que eles não têm muita... Ele não tem muita opção, né? Porque os caras mandam ele. Tipo, os caras, tipo, empurram, ele tá né? ali, mas assim, eu acho que a grande questão é que, pensando no vilão como alguém que ele já tem uma informação à frente, porque ele sabe, por exemplo, onde estão as joias, ele sabe quais são as casas que tem as joias ali e tal, então me dá a sensação de que ele já sabia que aquele grupo era um grupo de pessoas que trabalhavam em seguradoras e que elas tinham acesso a informações como onde estavam as joias, Sim. como desativar alarmes e tal. Então, como ele já tinha essa informação prévia, ele já foi e falou, vou chamar essa, e aí se o outro cara vira, é um Exatamente, lucro, exatamente. Foi planejado, e inclusive isso é explicado no filme, né? Tipo, no filme, imagino que as hipnoses funcionem dessa maneira. Você não consegue fazer algo impossível pra você, entendeu? Então, se alguém, por exemplo, me hipnotizar e mandar eu assaltar uma casa, eu não vou conseguir fazer isso, porque eu não sei assaltar uma casa. Tipo, eu não saberia invadir uma janela, ultrapassar o sistema de segurança, etc. Então, tipo, pra pessoa fazer aquilo, ela tem que ser capaz de fazer aquilo, entendeu? Sim, e é o que ele faz, tanto que ele só escolhe hipnotizar a Fitzgerald porque ela tá, tipo, porque ela não conseguiria invadir a casa, ele só escolhe fazer isso quando tipo, é uma coisa que ela pode fazer, né, enviar as joias, etc, pegar não sei onde e mandar pra tal lugar. Então, provavelmente, com certeza ele sabia, e isso é bem explicado. E o interessante, e que daí mostra que o Briggs não era tão sortudo, ele era realmente inteligente, é que ele chega na primeira casa, no primeiro momento, no primeiro assalto que tem, e ele fala assim, foi alguém de dentro. Exatamente. Tipo, ele já saca que não era impossível alguém ter entrado daquele sistema invadido sem ser percebido. E aos poucos ele vai falando assim, não é alguém de dentro da casa, mas é alguém que sabe o sistema de segurança, então é alguém daqui, então deve ser ela, porque aquela vaca, né, tipo, ele não fala desse jeito, mas é como se ele dissesse isso, tipo, aquela mulher tal, só pode ter roubado, porque ela teria acesso a essas informações. E esse comportamento dele de dar desculpas o tempo inteiro faz com que ele até tenha dificuldade de assumir que deve ter sido ele quando ela descobre as joias na casa dele, né? Tipo, ela fala assim, tá aqui suas joias, estão na sua casa. Eu falei, não, é impossível, eu não roubei nada. E realmente, como que você vai pensar, não, devem ter me hipnotizado? É aquela máxima, né? Não lembro, não fiz. Exatamente. Mas é verdade, para e pensa, tipo, provavelmente você olha e fala, como que foi eu parar aqui? Eu não faço ideia, porque não fui eu, entendeu? Exato. Mas é legal o jeito dele, porque combina com aquele cara que o Rafa falou que fica tentando dar desculpa do porquê que tava mexendo nas coisas, né? Sim. Então é muito interessante. Então, e até essa coisa que você tava falando dessa interpretação dele, que ele fica gaguejando, né? Que ele gagueja e tal. Eu acho legal essa interpretação pra esse momento da história, onde ele tá ali tentando se livrar da culpa, onde já estão acusando ele e tal, porque encaixa muito bem essa gagueira na busca por uma resposta, justamente de um cara que, tipo, é uma matraca, o cara não para de falar, ele tá toda hora tentando encontrar resposta e solução pra tudo, e aí, quando o cara se vê encrencado, ele fica... Você percebe que é o cérebro dele tentando achar uma resposta, sabe? Tipo, não é isso, tem alguma coisa errada aí, sabe aquela coisa? Isso que é legal, né, dentro do personagem, assim, é que, tipo, ele encaixou bem, e por isso que eu acho que é até difícil do Woody Allen, tipo, não ter encontrado outro ator pra fazer o personagem, sabe? Porque, tipo, talvez ele se enxergasse tanto no personagem, que quando ele fez testes pra ver se outras pessoas poderiam se encaixar naquele personagem, ele falava, não é desse jeito que eu imaginei esse personagem. Então, assim... O personagem é o próprio Woody Allen, é aquela visão clara de Woody Allen. Então, tipo, faz todo sentido aquilo ali. E o que eu gosto muito nessa parte da história, quando eles estão tentando encontrar as joias e o cara que hipnotiza eles, manda eles irem pegar as joias e tal, é que por mais que você saiba a razão, você saiba quais são o vilão, você sabe qual é a causa deles estarem indo buscar, né, essas joias e tal,
tal. Você tem essa informação. E o filme, ele é feliz no sentido de te dar essa coisa do tipo, tá, eu sei, mas tipo, eles não sabem. E gera aquela angústia do tipo, caraca, será que ninguém vai perceber? E aí, quando eles fazem aquela coisa, que é uma coisa muito caricata, né? Tipo, o Briggs atende o telefone e em seguida ele já tem um comportamento 100% diferente, inclusive com seu linguajar 100% diferente, inclusive sem a gagueira, entendeu? Então, tipo, ele tem um outro comportamento. A mesma coisa a Betty Ann, tipo, ela atende o telefone e de repente ela está super apaixonada e não sei o que. E ninguém acha aquilo mega esquisito, sabe? Tipo, ninguém fica tipo, caraca, o cara atendeu o telefone. Ninguém fez a ligação de tipo, pô, ele atendeu o telefone e depois disso ele virou outra pessoa. Não, as pessoas tipo, ficam ofendidas ou acham estranho eles terem mudado de comportamento de uma forma tão radical. E é uma coisa muito caricata, entendeu? Mas eu acho que faz parte. Sim, lógico. Faz parte até da proposta, né, do filme. Só que quanto à questão do ator, eu acho que se fosse qualquer outro ator, o filme ficaria completamente diferente, entendeu? Assim, 2 pontos que eu pensei. Um, assim, talvez ele não teria tanto esse humor que o Woody Allen traz, mas ficaria mais convincente o romance, né? Eu acho que o Woody Allen talvez não convença tanto com esse romance que acaba se formando lá no final, e na verdade, que também seja mais uma brincadeira, né, com o relacionamento deles, assim, não dá pra levar muito a sério. E você acha que por conta da figura Woody Allen, assim, tipo, do fisicamente... Não sei se fisicamente, mas assim, o próprio comportamento exagerado dele não condiz com esse galanteador, entendeu? Aí eu tava pensando, por exemplo, 2 anos antes dele fazer o Escorpião de Jade, ele fez o Todos Dizem Eu Te Amo, que é um puta de um filme, assim, é muito lindo, assim, é muito bonito o filme. E nesse filme tem o Edward Norton, por exemplo. Tipo, eu acho que o Edward Norton, como ele está no Todos Dizem Eu Te Amo, talvez combinaria um pouco nesse filme. Ficaria um filme completamente diferente. Eventualmente poderia até ter um público maior, talvez, quem sabe, né? De bilheteria, porque chame um pouco de público. Ficaria muito diferente. Mas talvez funcionaria esse romance e ele caberia bem nessa figura do investigador, um pouco atrapalhado. Ele consegue fazer isso bem. Até porque é um ator que consegue fazer muita coisa muito bem, né? Ele é muito, muito versátil e tal. Mas eu tô comentando isso só pra gente tentar visualizar, assim, como a figura do Woody Allen combina com muita coisa, combina com o humor, mas eu acho que essa parte do romance final, até aquele beijo com fogos de artifício, eu entendo a brincadeira, eu entendo que ele talvez tenha sido até irônico na questão de eles estarem hipnotizados, mas ao mesmo tempo isso depois é desfeito e ela continua de uma certa forma gostando dele, porque pô, ela odiava, então isso é uma coisa próxima, né? Enfim, eu entendo essa brincadeira, mas eu não vejo como funcionando muito bem, entendeu? O que eu vejo no Woody Allen, e que já aconteceu também, ele fez igual no Tudo Pode Dar Certo, é trazer esse personagem velho de forma nonsense, novamente, e que faz as mulheres se apaixonarem dele, o que não aconteceria, não tem probabilidade de acontecer na vida real. Sim, é verdade. Ele sempre faz esse tipo de personagem, um pouco blasé, mas não tem nada atraente, nada sensual, e no filme todo mundo quer aquele personagem. Exatamente. Tem realmente isso, assim, é muito, muito interessante de você ver essa construção que ele faz, né, dos personagens. Agora, talvez até um pouco essa questão realmente, assim, de ser quase com um alter ego dele, né? Tipo, provavelmente. Ele tentar ser uma referência de alguém que consegue, sei lá, reviver um pouco daquela, talvez até da juventude, não sei, né? Ele tem um pouco disso mesmo. E às vezes talvez até uma certa forma de criticar essa hipersensualização que existe no cinema, né? De você ter que ter sempre todo mundo muito, muito bonito, todo mundo sarado, todo mundo, enfim, com características que no fundo são um pouco irreais, né? As pessoas na vida normal, elas são normais, elas se apaixonam e desapaixonam e têm relacionamentos, sendo tipo, sei lá, ou um pouco esquisitas, ou muito magras, ou muito gordas, ou enfim, né? Sem ser, ou simplesmente com características
tidas como comuns, que só não são, tipo, as gostosonas, os galanzão, gostosão, que você vê o tempo inteiro no cinema, né? Ou pelo menos que são construídos dessa forma, mesmo que no fundo eles não sejam. É uma coisa do Woody mesmo, ele também, eu senti um pouco disso em Vicky Cristina Barcelona, porque apesar de ter ali um galã, né, e as duas mulheres, na verdade a história não dá certo, justamente porque a personagem da Scarlett se apaixona por aquela ideia do homem artista maravilhoso. E ele mostra, na verdade, que isso é como se fosse um amor de cinema, que não dá certo. Uhum. Ele sempre tá fazendo esse joguinho de relacionamentos e tentando trazer como é a vida real com personagens reais. Have you ever heard of an Indian book called the Kama Sutra? I'm sorry, Laura, but we're going to have to postpone our little rendezvous. Pardon me? I just recalled a previous engagement. I hope you don't mind. The doorman will get you a taxi. I had a wonderful evening. Thank you very much. You are joking, of course. I'll turn around and you can get dressed. And please try and hurry. I'm rather pressed for time. Have you got a loose screw? Tonight was very meaningful to me. Really, I'll always think of it in a very cherished way. If you're in the neighborhood again, drop in. E o fato de ele ser um cara que tá em Nova York, não tá em Los Angeles, eu sei que é meio tosco só fazer essa colocação geográfica simples, mas tipo, não é pra ser simplista, mas assim, ele tá num ambiente diferente, ele vive uma cena cultural diferente, ele toca jazz, ele, sabe, ele tá em ambientes diferentes, faz com que ele não fique olhando pra Los Angeles com essa visão mercadológica, e tanto é que os filmes dele não fazem grandes bilheterias, tirando poucas exceções, não são caríssimos como muitos diretores que chegam no patamar que ele chegou, né, conseguiriam esse tipo de... por exemplo, se ele se abrisse um pouquinho mais para essa questão mercadológica, ele estaria fazendo filmes muito mais caros, com muito mais dinheiro, só que com muito menos liberdade, com muito menos autoria dele, né? Então, assim, ele, por estar deslocado desse ambiente, ele ainda tá nessa coisa do filme independente, do filme que não vai custar tanto, do filme que precisa de algum tipo de auxílio, porque não vai ter, ou de algum estúdio investir, assim, meio que arriscando, né, investir nele pra tê-lo lá no contrato, e daí, só que isso permite que ele tenha essa liberdade de não se deixar levar por coisas que, tipo, o grande mercado valoriza, que é do tipo... Por exemplo, galã, a mocinha, né? Exatamente. Por exemplo, um exemplo muito típico do que aconteceu, que a gente viu recentemente. O Chris Pratt, que é um ator que era gordinho, que fazia comédia, virou um galanzão sarado. O cara tem que se matar de malhar, porque se ele ficar gordo de novo, ele não vai fazer os filmes que ele tá fazendo, entendeu? Exatamente. E apesar da boa atuação dele em Guardiões da Galáxia, a gente sabe que não é só pela atuação que ele realmente se tornou tão conhecido. Exatamente, mas exatamente, é isso, tipo, ele tem, tudo bem que ele, cara, aceitou participar do jogo, entendeu? Mas é isso mesmo, os caras têm que atender uma demanda que, for ver bem, é ridícula, tipo, ele não precisa ser sarado pra fazer Jurassic Park, né? Exato, não, sei lá, ele não precisaria aparecer sem camisa no Guardiões da Galáxia, entendeu? Isso é tudo uma coisa mercadológica que faz parte de um mundo que o Woody Allen, do qual o Woody Allen não faz parte, e ele faz questão de não fazer parte, e ele com certeza sabe muito bem disso. Ele sabe que o que ele tá fazendo é meio que remando contra a maré, entendeu? Exato. Não, até por uma certa... Eu acho que ele tem até uma autoconsciência, né? Tipo, se a gente pode usar essa expressão aqui, que é realmente ele saber que ele é o cara baixinho, com 4 olhos, intelectual. Ele é o típico, assim, nerdzão que é geralmente rejeitado e tal. Então ele realmente usa os filmes dele pra fazer esse alter ego mesmo, sabe? Tipo, eu vou ser o galã, eu vou ser o cara interessante, eu vou ser o cara que conquista a mulher desejada, eu vou ter um pouco disso, porque aqui, nesse meu mundo, o império é meu, entendeu? Então ele tem essa consciência também do que é ele, o que ele representa também para as outras pessoas, né?
Exatamente. E até a própria escolha, por mais que ele muitas vezes escolha mulheres muito bonitas, tipo a Scarlett Johansson, pelo amor de Deus, ele não abusa da sensualidade no sentido no sentido que os grandes blockbusters abusam, né? Ele não exige coisas que os grandes blockbusters exigem. Enfim, acho que isso a gente tá meio que indo pro outro caminho, mas é interessante de pensar. Sabe que eu acho até que tem uma outra coisa que, assim, ele mesmo faz isso de uma forma sensível nos filmes dele, porque ele mesmo, ele sendo o cara que, tipo, ele é o cara que se atira, que tenta ficar com as mulheres ali e tal, ele é rejeitado, ele brinca um pouco com essa coisa de ser rejeitado. No filme mesmo, a primeira cantada dele é numa mulher que trabalha ali com ele, né, uma morena e tal, ele tenta ficar com ela, convida ela pra uma festa, né, pra festa de aniversário que vai ter do escritório ali e tal, e ela já fala, eu quero ir pra casa pra dormir, nem vem, não sei o que e tal, já dá uma tirada com ele. A própria Charlize Theron no filme fazendo essa figura, né, dessa family fatale aí e tal, ela tira um sarro com ele, porque ela fala, você é o típico cara que eu nunca ficaria na minha vida. Agora, a sua lábia é tão boa que, tipo, você me deixou curiosa pra saber se isso que você tá falando é o que você faz realmente. Então isso que é bacana. E inclusive esse diálogo entre o Briggs e a Laura é um diálogo muito divertido, porque ela meio que chega pra fazer o papel da gostosona que tá ali, que vai pisotear em cima dele, e ele toda hora dá uma fugida, ele escapa pelas laterais, assim. Ela fala alguma coisa, dele, dá uma tiradinha nela. Daí ela fala outra coisa, ele dá outra. Ela chama o apartamento dele de pulgueiro, ele não se importa. Ele fala, e justo hoje que eu arrumei e tal, entendeu? Não, mas pior que ele fala uma coisa que é engraçada, tipo, ele fala assim, você devia ter avisado que viria, eu teria, não sei se é pra ele ou pra Fitzgerald, acho que é pra Charlize Theron, que ele fala assim, você devia ter avisado que viria, eu teria rearrumado a sujeira, tipo, eu reorganizaria a sujeira, não eu limparia, eu só ia reorganizar. Exatamente. É bem engraçado. Não, isso é fantástico do personagem e da narrativa, né? Que é o grande primor desse filme, é realmente a narrativa, é os diálogos ali. Tem um diálogo dos dois muito bom que tá até aqui, vou ler. Leia. Tem bons diálogos, né? Mas ele com a Charlize são memoráveis também. São muito. Aonde iremos esta noite? Chinatown ou Harlem? Você prefere jazz ou ópio? Prefiro o tapete diante da minha lareira. Direto pro seu apartamento sempre começa pela sobremesa? Depende do que estou comendo. Será uma experiência muito interessante pra mim. Normalmente prefiro homens mais atraentes, atléticos. Posso fazer umas flexões antes que você chegue. E o seu noivo? Aí a Charlize fala, se não convidar, também não vou convidá-lo. Exato, muito demais. Esse diálogo deles é muito bom e eu acho que é isso que até resume um pouco do personagem do Briggs, né? Ser esse cara sorrateiro, esse cara que ele até brinca, né? Que pra pegar um ladrão você meio que tem que ter a mentalidade de um ladrão, né? Então ele tem um pouco dessa coisa do malandro mesmo, do cara que tipo, que vai tirar um coelho da cartola ali, que vai te enrolar com a lábia dele, que vai te vender alguma coisa diferente e tal. Então eu acho que ele tem isso, assim, e é fantástico. Esses diálogos são muito bons. É o melhor. E isso acompanhado de uma trilha sonora sempre um jazz razoavelmente alegre, né? Então você nunca se sente num ambiente pesado, por mais que você tenha a questão, a referência ao noir, que é uma coisa mais densa, mas você tá sempre num clima de que aquilo vai terminar bem, de que é uma comédia, né? Não leve tanto a sério, então sempre tem essa trilha sonora. E até a própria direção de arte do filme, tipo, remete a algo bem realista nos 40, mas também quase que como bem os filmes da época e até algumas sitcoms, né, que você não tem tanta cena externa, quando tem é uma coisa bem num ponto que não exige, tipo, que você compreenda tanto o ambiente externo, porque você é muito pontual e logo depois você vai ter uma outra cena interna. Então achei bem legal isso, assim, remete mesmo aos filmes dos anos 40 mesmo, de simplicidade, no sentido de que não exige grandes
produções, né? Assim, grandes estruturas, né? Assim, tipo, todas as cenas externas do filme poderiam muito bem ser uma cidade cenográfica e tudo bem, e não faz o menor. Não, e é muito uma diferença. característica do próprio Woody Allen mesmo. Tipo, ele não tem muita firula com câmera. Não tem, ele então. preza, lógico, por uma fotografia bacana e tal, que esteja bem equilibrada, né? E você tem alguns filmes mais recentes mesmo, tipo Meia-Noite em Paris, ou mesmo com Amor em Roma lá e tal. Ele tem uma fotografia que, tipo, você percebe uma qualidade, mas quase que um romance com a luz, né? Ele quer às vezes realçar alguma coisa ali. Mas os planos do Woody Allen são muito simples mesmo. Sim. São simples, muito sóbrios, né? Mas se você pega os filmes que ele fez nas cidades europeias, os próprios clássicos Manhattan, O Noivo Neurótico, Noiva Nervosa, que né, é Annie Hall, nome comprido assim, eles têm a cidade como personagem quase, e tem muita cena externa. Tem muitos filmes dele, como por exemplo o próprio Match Point, que tem tipo, locações muito bonitas, muito caprichadas. Sim. E nesse não, esse é tipo ambientes internos e pronto, não há necessidade de mais nada. Mas isso tudo é muito bem construído e combina com o tom do filme, com esse tom que eu falei, de sitcom, que é realmente herdado desses filmes clássicos dos anos 40, etc. Ô Clarice, o que você achou, por exemplo, do final do filme ser resolvido por personagens totalmente coadjuvantes, assim? Foi um pouco Deus Ex Machina. Assim. Exatamente. Aquela explicação, né? De repente apareceram pessoas que sabiam sobre hipnose. Exatamente. Mas pra mim não foi tão ruim e tão absurdo quanto o final deles decidirem ficarem juntos. Porque em nenhum momento isso tá na vibe do filme. Exatamente. Só mesmo no momento da hipnose. Mas você pensa que é uma coisa de um outro estado da mente. Não é uma coisa que eles sentem um pelo outro. Quando eles estão ali sóbrios, eles se odeiam, eles se xingam, eles ficam um agredindo o outro verbalmente. Então, esse filme é muito legal, mas o que me deixou um pouco desanimada foi esse final, vamos resolver desse jeito mesmo e vai ser isso, que é muito diferente do que o Woody Allen faz, do que ele costuma fazer com os finais dos filmes. É verdade. Inclusive, muito mais por parte da Betty Ann lá do que do próprio Briggs, né? Porque o Briggs... Sim, porque você não espera, como ela se mostra uma mulher forte, você não espera que ela vá acabar dizendo, ok, vou ficar com você. Exato, e mesmo a construção desse romance, né? Porque ele ainda tem uma coisa ali de... ele foi pra casa dela, ele, sabe, teve uma certa queda quando ela tava se declarando, daí ele tenta de alguma maneira ajudar ela, eles arranham um pouco essa coisa dele se interessar por ela de uma forma mais amorosa. Agora, da parte dela, tipo, isso não é mostrado em nenhum momento, assim, tipo, ela tem, sabe, assim, sinais raríssimos de afeição por ele, mas no máximo uma amizade. Exatamente, que é o momento em que ela descobre que não foi bem culpa dele, né, tipo, que ele tá sendo hipnotizado, etc. E assim, você vê que ela tá preocupada em, tipo, porque ela fala assim, ele é um idiota, mas ele não é um bandido, né? Exatamente. Ele é um babaca, mas ele não é um criminoso que precisa ser preso, então ela vai tentar proteger. Então nisso você vê que ela não odeia tanto assim, que ela é uma pessoa justa, que ela não vai querer prejudicar o Briggs. E eu acho que seria interessante realmente se no filme, em vez de eles ficarem juntos, eles com algum tipo de... mantendo esse hábito de se cutucar, né, de ficar o tempo inteiro se cutucando, ela demonstrasse uma amizade por ele, demonstrasse algum tipo de carinho, ou meio que fizesse as pazes. Mas realmente, eu acho que ficou forçado essa coisa. Eu até entendo a brincadeira, né, eu até falei antes, mas só repetindo, tipo, a partir do momento em que eles questionam e brincam com o fato de que, tipo, quando duas pessoas se odeiam, no fundo elas se gostam de alguma maneira, isso, enfim, é uma forma de brincar com isso, de brincar com esse retorno, né, tipo, ok, se a gente se odeia é porque a gente também se gosta, mas realmente ficou forçado. Assim, e só pra relembrar, como a gente comentou, tipo, o cara fala que na hipnose você não faz nada que você não saiba, então é como se no fundo eles
soubessem se amar, soubessem um gostar do outro, entendeu? Então assim, ok, você tem esses elementos, mas eles não são fortes o suficiente pra você ter aquele final simplificado. Então foi uma coisa muito assim, tipo, ela finge que tá apaixonada e muito rapidamente mostra que na verdade ela não tá hipnotizada, né? Ela finge que tá hipnotizada, mas depois ela mostra que não tá realmente hipnotizada e ok, terminou nisso. E aí você fica assim, tipo, como assim, né? Pra quê? Ela podia simplesmente não ter ido viajar com o chefe babaca, mas não ter ficado com tipo, o cara que no fundo é um outro babaca, porque ele é um machista e tal. Faria muito mais sentido eles se tornarem grandes amigos, né? Tipo, vamos abrir um escritório juntos de investigação. Ou simplesmente cada um tomar seu rumo, mais peitando cada um o seu posicionamento, né? Que é o que o Briggs faz e é o que ela faz no fim das contas, só que de uma maneira torta, de uma maneira que, enfim, poderia ser melhor trabalhada ou poderia condizer um pouco mais com esse posicionamento, não sei se feminista é uma palavra forte, mas quase que flerta com o feminismo, com, né, a defesa da posição da mulher. Então eu acho que esse foi o problema, ele meio que trai um pouco esse pensamento ao fazer com que ela vire simplesmente uma amante. Ou até mesmo que decidissem começar a sair e se conhecer depois de tudo, de uma forma honesta um com o outro, talvez ficasse melhor do que de repente ela está caída de amores. Exatamente, também acho. Então, teria várias saídas, né? E essa foi foi a mais fraca mesmo, assim, foi a mais... E essa explicação da hipnose mesmo é uma explicação dada pelo filme, porque em psicologia a hipnose é uma forma de acessar memórias do inconsciente. Então, assim, a hipnose que as pessoas acreditam ser hipnose, que é mostrada no cinema mesmo, é tida como senso comum, né? Essa hipnose de controlar o outro, isso não existe. Sim, claro. Existe a hipnose e a pessoa não vai executar nada, ela só vai dizer coisas que de forma consciente ela não lembra. Então é uma forma que o filme achou de dizer que eles se gostavam, e que eles também teriam coragem de assaltar, né? De roubar, porque eles fariam com a hipnose o que eles fariam realmente sem hipnose. Então, não, claro, mas a questão da hipnose realmente é a sátira e tudo mais, que faz parte da comédia, né? Que faz parte do ambiente que ele cria de humor. E é usado pra dar crédito a esse final aí, que ela tá apaixonada por ele. Então, mas não é, porque depois ela meio que desmente, fala assim, tipo, sei lá, você não precisaria nem dizer a palavra tal, aí você saca que ela não tá realmente hipnotizada, ela meio que fingiu, né? É como se naquele finalzinho do filme ela finge que tá hipnotizada. Isso, como uma forma de escapar daquilo que ela realmente não queria, porque no momento em que ela briga com o Dan Aykroyd, não vou lembrar o nome do personagem, no momento que ela briga com o personagem do Dan Aykroyd, ela meio que é definitiva, né? Ela define que ela não vai se subjugar aquele cara que é um babaca, né? Que fez ela de tonta, etc. Mas ainda assim, no roteiro ficou muito fraco, ficou muito, muito rápido, né? Foi pouco explicado e aí enfraquece um pouco. Mas, obviamente, não é o suficiente pra enfraquecer o filme como um todo e tudo que ele tem de muito bom ao longo dele, né? Sorry, I'm late. It's no problem. You know, it's just an hour and 15 minutes. My meeting ran long. No, I understand. We're revamping the offices, getting rid of that antiquated filing system. Yes, because I can find anything I need. Yeah, I can just locate it like that. I got a feel for where all the stuff is in my office. We're making a central data file on the second floor. You'll get used to it. What's the matter? You look flushed. No, I'm just a little warm. That's all. Não, sem dúvida, esse último quinto do filme, tipo, esse último finalzinho do filme, ele é bem desnecessário, né? Tipo, toda a parte, a conclusão final ali de quando eles voltam pro escritório e ele diz que vai pedir a demissão e tal, é muito, assim, é muito nada a ver, né? Não faz sentido mesmo. Até mesmo ele pede ela em casamento. Exatamente, né? Tipo, o cara, não, você está apaixonado por ela. Realmente eu estou. Vai lá e se declara. Então segura aqui que eu vou lá me declarar. Então,
cara, como assim, cara? Tipo, ninguém compra essa ideia. Não, realmente. e é bem aquela... sei lá, eu imagino que no processo do roteiro é bem aquela coisa, tipo, cheguei aqui e agora, como que eu crio o desfecho, entendeu? Exato. Aí cria um Deus Ex Machina, que é uma das saídas mais fáceis, mas nesse caso até que funciona, Exato. né? E esse desfecho. E aí aquela coisa, o grande genial do filme, que eu acho, do roteiro, é a premissa, né? E os diálogos. A trama em si, se for ver bem, ela não é importante. Porque tudo é irônico, tipo, até a figura desse hipnotizador, desse mágico, etc. É muito, tipo... até beira o clichê, porque o filme é uma sátira, ele é inteiro irônico, né? Então, assim, essa trama principal, ela não é tão importante. A gente não se importa tanto com ela. Você não fica assim, nossa, eles vão descobrir, será que eles vão descobrir que ele pegou? Não, você tá se importando mais com o desenrolar dos relacionamentos dentro da trama. Então, provavelmente, por isso, o Woody Allen não se preocupou tanto em como fechar a trama. Ele falou assim, vamos... Ou acabou o orçamento bem nesse momento, né? Ou acabou o orçamento, tipo, né, tipo, ok, vamos aí, beleza, só fala aqui no escritório que a gente já tem o cenário pronto. Não tinha mais como pagar os roteiristas, eles fizeram essa sacanagem no final. Não, então, ou então aquela coisa, como que fecha? Aproveita que ainda tá de pé o cenário do escritório, faz tudo por lá. O que a gente faz por lá? Beleza, é isso aqui. De certa forma é meio isso, tipo, ok, como a trama em si não é importante, porque tem coisas importantes que são mais sobre a trama e não na trama, né? Estão pairando sobre ela. Então esse fechamento pode ser, talvez ele tenha se deixado fazer um fechamento mais fraco, o que realmente enfraqueceu o filme como um todo, né? Exatamente. Vamos então, para concluir esse papo aqui sobre Escorpião de Jade, vamos dar as nossas notas para esse filme, primeiro filme da série Indicação que a gente está fazendo aqui. Então vamos às notas. Eu vou começar pelas damas. Então, Clarice, me dê uma nota de 0 a 5 para o Escorpião de Jade. Você pode dar nota quebrada, pode ser 0.32, não importa, mas eu preciso de uma nota de 0 a 5 pra gente ilustrar aqui o quanto você gostou desse filme. Minha nota seria 3 estrelas pro Escorpião de Jade. Perfeito. O seu problema com o filme passa justamente por essa solução rasa que ele tem no final, né? Basicamente. Os meus dois problemas com esse filme foram a atuação do Woody Allen, que pra mim não convence muito. Tá. E esse final, Deus Ex Machina, como foi dito. Dani, pra você, uma nota de 0 a 5 pra Escorpião de Jade. Eu não costumo dar nota muito quebrada, geralmente, né? Sim. Mas dessa vez eu vou dar. Vou Olha, dar nota quebrada. Escorpião de Jade levando o Daniel a novos níveis. Novos níveis de nota. Várias inaugurações hoje. Então, porque assim, como realmente não é um grande filme, não é dos melhores do Woody Allen, etc., eu não conseguiria dar entre 4 e 5. Tá. Mas eu acho que como eu gosto muito do Woody Allen, dos diálogos, como eu acho que o texto é muito rico e a trama tem premissas importantes, e até o fato dela revisitar questões de filme noir, de filmes mais clássicos, ela merece um pouco mais do que 3, então eu vou ficar no 3,5. 3,5 de nota. Eu acho que é uma nota boa pra esse filme. E que, assim, é aquela coisa. É um filme mediano para o Woody Allen, né? Para um filme do Woody Allen. Mas ainda assim é um filme que, se todos os filmes fossem nesse nível, o cinema seria muito melhor, né? Em termos de nível de qualidade. Porque o Woody Allen, mesmo quando ele é mediano, ele consegue ter questões criativas e coisas muito boas. Então, por isso, eu fecho nos 3,5. Muito bem, e eu fui a pessoa que indicou o filme, então eu tenho que honrar, né, com a minha nota, né? Afinal de contas, primeira seleção aqui do Indicação, o Escorpião de Jade. Qualquer coisa culpem o Rafael, né? Exatamente, então. Exatamente. E eu vou, assim, seguir mais ou menos essa mesma linha que o Daniel trouxe aqui. Eu acho que eu gosto muito do Woody Allen, gosto muito da linha de filmes que ele traz. E eu fico muito contente, assim, de poder ver esses filmes uma vez ao ano, sabe? Eu acho que ele é um cara muito corajoso de se propor a sempre estar lançando alguma coisa. E o cara sempre tem que estar se reinventando, né? Uma eterna reinvenção.
O que eu gosto mais do Escorpião de Jade é a sua simplicidade realmente, e como essa brincadeira, essa comédia, ela tá envolta por essa parte noir mesmo, por essa coisa da investigação, essa lembrança de Casablanca, Sherlock Holmes e tantos outros clássicos que a gente viu, mas eu acho que realmente o final é um final piegas, é um final fraco, é um final arrastado, é um final desnecessário, que não combina com o que o Woody Allen é capaz de fazer. Então isso diminui pra mim sim a nota, inclusive a parte técnica mesmo, assim. Eu acho que o Woody Allen, a gente entende que ele quis fixar alguns cenários quase que como também uma homenagem aos filmes noir, então isso é interessante nesse ponto de vista, mas ao mesmo tempo a gente sente um pouco mais de falta assim de alguma coisa mais externa, alguns planos um pouco diferentes, assim. Eu acho que faltou ele ousar um pouquinho. Algo que a gente vê hoje, né, com um pouco mais de frequência nos filmes mais novos dele. A gente vê um pouco mais do Woody Allen brincando com a câmera. Então eu acho que nesse filme faltou isso. Pra não dar a mesma nota do Daniel, pra gente não ficar aqui tudo igual, então eu vou dar 3.4. Olha que diferença, hein? Nossa, vai baixar muito, né? Nossa, mas eu achei que você ia dar uma nota ainda mais alta que a minha. Não, eu acho que é assim, 3.4 ou 3.5, né? Não tô dando 3.5 moralmente, só pra não ser igual a sua, entendeu? Mas, bom, beleza. Vai dar uma média bem quebrada, né? Bem quebrada, exatamente, uma média bem quebrada. Então, assim, eu dou uma nota... Tudo bem, eu vou dar os 3.5 aqui pra ficar... Porque o Daniel, eu sei que o Daniel por dentro, ele se corrói, assim, quando as notas são muito quebradas. Não me corrou, não. Eu só tô falando porque, tipo, sei lá, eu acho que você tem que dar a nota que você acha, não tem problema ser igual. Não, mas então, eu dou esses 3.5, então... justamente por conta do final, mas eu acho que o grande charme, quase que 3 dos 3.5 eu dou pro diálogo, pra narrativa, pra como os diálogos são bem feitos. O trecho que a Clarice leu pra gente, eu já acho fantástico, assim, essas tiradas, ele sempre com essa língua muito afiada que ele tem, então eu acho isso demais, eu acho que isso é o grande charme do filme. E o 0.5 eu daria justamente para essas homenagens, para essa coisa noir, para essa comédia trapalhona envolvendo a parte policial. Então, se a gente somar aqui as notas da Clarice, que deu 3, do Dani, que deu 3,5, e minha, que foi 3,5 também, a gente vai ter aí um carimbo do Cinemação de 3.33 pro filme. O vídeo ficou quebrado pra caralho. Na verdade, ficou uma... tem um nome, equação, sei lá o que não termina, né? Fica infinita, fica exatamente. 3,3333333. Então foi exatamente isso. A nota desse filme é 3.33. É um filme na média do Woody Allen. Não é um filme, tipo, mais glamouroso dele, mas ele tem todos esses charmes que a gente trouxe aqui. E fica, então, registrado o primeiro indicação do podcast do Cinemação com o Escorpião de Jade. Chegando ao final de mais um podcast, agora o podcast Cinemação número 146. Encerramos aqui o nosso papo no quadro, na categoria, no episódio Indicação
o primeiro indicação que a gente faz com o Escorpião de Jade. E a gente teve aqui a presença queridíssima aí da Clarice, que dessa vez participou de um episódio inteiro, sem falhas, sem problema, e com certeza vai pro ar esse episódio. Nem que a gente pegue um trechinho da Clarice só falando oi e a gente coloque só pra dizer que ela participou. Daqui a pouco vira uma entidade, né? Ah, olha a Clarice. Exatamente. Eu fiquei muito feliz de participar do primeiro indicação, que agora vai ficar gravado para a eternidade. Olha, é verdade. E é sempre bom participar com vocês, é um prazer. Fala do Twitter, fala do Sabre na Nós também. Faz o jabazinho. Se vocês quiserem me seguir no Twitter, meu Twitter é @ClaMLemos. E eu também tô semanalmente lá no Sabre na Nós, a gente comenta de filmes. São episódios curtinhos de meia hora. Você pode seguir o @Sabre na Nós no Twitter, ou também tem a gente no Facebook, que é /Sabre na Nós, ou acessar o site, que é sabrenanois.com.br. Beleza, legal. É nós com Z. Porque nós, o alimento, nós. Mas é isso aí, valeu Clarice, valeu Rafa, obrigado a todo mundo que tá ouvindo. E é o seguinte, se você ouviu esse podcast e ainda assim não quer muito assistir o Escorpião de Jade, sei lá, não ficou animado, então faça uma coisa, assista ao filme Todos Dizem Eu Te Amo, que esse é uma preciosidade do Woody Allen, coisa linda de se ver. Musical, tá? A gente ficou falando aqui 1h30 pra ele descreditar a gente assim. Não, eu tô falando assim. Não, calma lá. O Escorpião de Jade é muito legal, vale a pena. Eu tô dizendo assim, se alguém fala assim, putz, mas eu queria ver um do Woody Allen assim que fosse impecável, entendeu? E aí é esse. Mas enfim, veja os dois. Os dois estão disponíveis em um certo lugar que eu não vou mais falar qual que é, porque foda-se. Acha aí. Né? Logo vermelho, falar. Streaming. Não vou nem ficar falando. Na web. Das tags do seu comentário. Sei lá, enfim. Mas é isso aí, valeu e até semana que vem. Tchau, tchau. O podcast Cinemação número 146 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Ação. Beleza, legal. Nós com Z. Porque nós, o alimento, nós. Ah, tá. Eu já tava achando que era tipo Sabrina, nós todos somos Sabrinas. Nossa, Sabre. Eu já tava achando que era Sabrina. Nossa senhora. Sabre na nós. Pra ele. Mas o link tá aí o link está no post do Cinemação, então fiquem tranquilos. Isso, não se perca. Vocês que acham que é a... vai encontrar Sabrina. Alguma coisa da Sabrina. Sato, não é? A Sabrina Sato, sei lá. Falei, não se perca pela minha burrice. Vai lá no post do podcast, vai ter o link lá pra você clicar e seguir eles. Isso aí. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.